Oi pessoal, essa é a fase 7, Recursos Tecnológicos 2, do curso de Introdução, módulo Nivelando. É a penúltima fase desse módulo. E nessa fase nós assumimos que o aluno já tem uma boa base de conhecimento de tecnologia e ao final da fase ele será capaz aí de conhecer, de saber quais são os principais recursos tecnológicos ou equipamentos de interação. Para isso falaremos primeiro de teclado, mouse e tela touch, depois de sensores e controles, para daí falarmos de câmera, equipamentos de identificação, localização e, por fim, de equipamentos de mecatrônica, que nós usamos aí para interagir. Então, equipamentos de interação mais usuais é o teclado, né? O teclado pode ser integrado, que vem no notebook, ele pode ser numérico, como esse daqui, pode ser especial para games, que tem teclas a mais, teclas adicionais para memorizar comandos dentro de games. E mouse também, você tem os mouses especiais com vários botões para games, as mesas digitalizadoras, como o pen tablets, que designers profissionais que requerem muita precisão na hora de entrar com informações do mouse precisam. E ambos os equipamentos, teclado e mouse, normalmente eles possuem entrada USB, interface de comunicação USB. Então você pluga no computador e no notebook o teclado e o mouse e utiliza eles. Bom, falando de tela touch. Tela touch é o recurso de interação mais tradicional para smartphones, para mobiles em geral, e o toque na tela equivale ao clique do mouse, né, com o botão esquerdo, por exemplo, no mouse. E você possui um teclado digital, virtual ali, para você entrar com texto e com informações. E a tela touch, ela pode ser single touch ou multitouch. Um exemplo de multitouch, single touch é um toque só, quer dizer que a tela é capaz de reconhecer só um toque por vez. E multitouch são vários toques. E um exemplo famoso de multitouch, no caso 2 toques, é na hora de você aumentar o zoom e diminuir na foto. Isso é intuitivo no smartphone, para mapa também, para rotacionar, ou esse movimento de zoom in, zoom out com a pinça dos dedos. E você pode ter uma tela touch também plugada a um computador ou um notebook. Como esse exemplo aqui, 2 pessoas usando, né, multitouch, cada pessoa, a tela aí reconhece 5 dedos, então aqui o multitouch está reconhecendo 10 dedos ao mesmo tempo. E existe uma outra tecnologia chamada Pixel Sense, antigamente era Microsoft Surface, que além dos dedos reconhece também copos, objetos, no geral. Então se você arrastar aqui o copo, a interface na tela arrasta seguindo o copo também. Nós deixamos lá na seção de extras dessa fase uma referência bem interessante dessa tecnologia. E aqui nós temos 2 exemplos de que é possível também transformar equipamentos nativamente de fábrica não touch em touch. Como? Primeiro usando uma película. Essa película é quase transparente, você consegue adesivar num vidro ou num acrílico. Daí você pluga no computador USB e faz uma retroprojeção. Então você torna aquela projeção interativa via touch. Você pode fazer uma vitrine interativa, por exemplo, com esse tipo de película. E aqui já é uma moldura conhecida como infrared. É uma moldura que é encaixada em cima da TV, uma TV não touch. Você encaixa a moldura, liga no USB, naturalmente você tem que ter o driver, tanto da película quanto da moldura, instalado no sistema operacional, e aí ele passa a detectar o touch na tela. Eu não gosto muito dessa moldura aqui porque ela fica mais alta, né? Você vê a tela lá atrás e 1 centímetro, no máximo 2 na frente, você vê a moldura. Então eu prefiro monitores nativos touch, aqueles que vêm de fábrica touch, mas não é muito comum encontrarmos monitores aí multi-touch nativos hoje em dia no mercado. Bom, passando para controles, né? Nós temos diversos tipos de controle, ou joystick, ou gamepad, que são usados basicamente para jogos, mas também podemos usar para simuladores e para aplicativos. Você vai fazer um quiz, você não tem uma tela touch, em vez de você pôr um teclado e mouse, você pode usar um joystick como esse aqui, que é similar a um de Xbox, mas com interface USB. Então aqui eu tenho alguns só para demonstrar. Aqui é um controle de Xbox normal, só que usado aí com interface USB para computador. Aqui é só o joystick, né? Tem o receptor que é colocado plugado no computador e ele faz a transmissão sem fio. Existem joysticks especiais para realidade virtual também, como esse daqui, o Razer Hydra. E alguns joysticks menores, Bluetooths, como esse daqui, que aceita tanto para Android quanto para iOS. Você possui direcional, 8 botões, então você consegue controlar seu celular aí com um controle Bluetooth. Então quando nós falarmos controle, é basicamente um pouquinho de tudo isso, desde os joysticks especiais, aqueles que têm manche para dirigir avião, volante, pedal, câmbio, como esse daqui de carro, e outros aí Bluetooth similares ao que citamos. Bom, falando agora de sensores de movimento. Sensor, quando você compra um smartphone, dentro dele tem alguns sensores de posição, que informam ali a posição
para o software ou para o sistema operacional. Por exemplo, acelerômetro, giroscópio e magnetômetro, que é como se fosse uma bússola aí digital. Um exemplo bem famoso disso é a rotação da tela do celular. Tanto o iOS quanto o Android tem a opção de ligar e desligar a rotação. Se está ligada a rotação, o sistema operacional identifica pelo giroscópio que o celular está em pé ou deitado e rotaciona a tela. Então esse é um exemplo. Outro exemplo é vídeos 360 graus, que já tem bastante no YouTube também. Você consegue mudar o ângulo de visualização do vídeo, clicando em cima do vídeo e arrastando, ou numa tela touch tocando e arrastando. Com o giroscópio você consegue ter aqui o smartphone e rotacioná-lo e mudar o ângulo de visão. Então sensores de posição como o giroscópio é uma forma de interação também em software. Falando agora do Kinect, né? Kinect é um sensor 3D, ele te dá imagens com informações de profundidade e para isso ele tem um conjunto de lentes paralelas. O Kinect te informa um esqueleto de até 2 pessoas. Quando eu falo esqueleto, é como se fossem aqui as linhas que formam cabeça, tronco e membros superiores e inferiores. Só que o Kinect tem que ser instalado de algumas formas bem específicas. Ele precisa estar ou embaixo de uma TV, 60 centímetros no mínimo, ou em cima da TV, 1,80 m no máximo, e precisa ter um recuo de 1,40 m. Né? Aqui eu tenho um Kinect 2.0, é uma versão nova, é a versão equivalente ao Xbox One. Esse daqui então é o Kinect 2.0, né? Antigamente o Kinect 1.0 era usado no Xbox 360, esse daqui é no Xbox One. E ele deve ficar, então, de forma deitada. Ó. Aqui eu tenho um Kinect 1.0. Então ele fica normalmente aqui deitado, embaixo da TV ou em cima da TV, com 1,40 m aí, de recuo. Então uma coisa normal, às vezes as pessoas estão fazendo projeto com Kinect e elas não dão esse recuo de 1,40 m. Daí o Kinect pega só da cintura para cima, daí cai a precisão, esse esqueleto, esse reconhecimento em tempo real flica bastante. Aqui mostrando um pouquinho então o Kinect 1.0, ele tem um conjunto de lentes, uma normal RGB, uma infrared, e aqui esse projector é um sensor infravermelho para ele traçar posição. Então ele consegue cruzar as informações das imagens capturadas e gerar ali uma profundidade na imagem que ele passa para o software, para qualquer sistema que está lendo essa informação. E aqui o Kinect 2.0 é aí que eu já mostrei. Nós temos um outro sensor que é o Leap Motion, que o princípio é o mesmo, mas ele é bem menorzinho, é esse carinha aqui, ó. É o Leap Motion, né? Ele tem entrada USB, aqui está sem um cabo, mas ele é USB. Ele deve ficar embaixo da mesa, embaixo da TV, como está aqui, ó, nesse exemplo. E você trabalha com ele de 10 até 40 centímetros acima. Então imagine que o sensor emite um cone aqui de projeção, né? Um raio, um campo de cobertura, e você só trabalha com ele aqui. Se você colocar a tua mão aqui ou aqui, ele já não está mais lendo. Então ele tem um campo de cobertura bem menor que o Kinect, mas ele é muito mais preciso. Você consegue fazer movimentos bem delicados com a mão e ele segue todos os movimentos. Então a evolução desse sensor vai conseguir, por exemplo, fazer teclados para que nós possamos digitar aí no ar de uma forma sem precisar do touch, sem precisar interagir com o teclado ou com o touch. Isso daqui também é usado em óculos de realidade virtual, é acoplado na frente do Oculus Rift, por exemplo, para a pessoa ver as mãos dela no mundo virtual, as mãos do avatar 3D controladas por ela. Mas isso falaremos mais na última fase, na próxima, que falaremos de realidade virtual. Por enquanto, então, importante entender o Leap Motion, está na seção de extras também. Reconhece até as 2 mãos e os dedos, e ele tem um par de lentes, um par de câmeras infravermelho. Bom, agora falando de câmera, né? Câmera ultimamente está sendo usado também para interação. Você tem aplicativos de banco que leem código de barra através da câmera, sem um leitor de código de barra. Você tem aplicativos como Snapchat, Masquerade, que fazem um reconhecimento facial e colocam uma máscara ou vários elementos em cima para criar aí montagens mais lúdicas. Mas você também pode ter vários tipos de processamento de imagem. Aqui nós colocamos OpenCV e o RealSense. OpenCV é uma biblioteca de processamento de imagem da Intel e o RealSense é uma biblioteca, um SDK, né, um kit de desenvolvimento de software que a Intel colocou em algumas câmeras. Então existe essa tecnologia RealSense em algumas câmeras da Intel e elas disponibilizam esse SDK para o desenvolvedor. Então você consegue acessar a câmera e ter recursos de profundidade muito parecidos com o do Kinect. Então uma tecnologia que também ajuda bastante a interagir e também dá para interagir com padrões. Interagir com padrões é como se fosse uma realidade aumentada.
Falaremos disso aí na próxima fase, mas imagine que você mira na câmera um objeto, ele reconhece aquele objeto ou uma imagem impressa e coloca alguma coisa em cima, né? É assim que funciona a realidade aumentada, vamos ver com mais detalhes lá na frente. Agora falando de tecnologias de identificação. Primeiro o código de barra, que todo mundo conhece, é bem consolidado, mas eu vou dar um exemplo aqui para evento. Como que é usada essa tecnologia para evento? Você faz o cadastro, recebe uma pulseirinha com código de barra ou um crachá, e daí quando você entra, você tem alguns estandes ou alguns produtos, algo exposto onde você possa passar, se interessar e passar sua pulseirinha lá, para sinalizar que você gostou ou que você esteve ali, e depois, dependendo do sistema, de como tiver programado do outro lado, por exemplo, salão do automóvel, você passa num carro, num totem, né, num display que tem um leitor de código de barra, como esses aqui, ele reconhece que é você pelo seu cadastro e manda um e-mail com as informações daquele carro. Então você consegue fazer esse tipo de experiência que é um pouco mais elaborada, mais personalizada em relação ao controle de produtos em supermercado, varejo em geral, como é usado para esse tipo de tecnologia. E uma outra tecnologia similar para fazer eventualmente o mesmo exemplo de evento que eu dei é o RFID. O RFID você tem uma tag, né, uma etiqueta, que na verdade é o chip com uma antena. Esse chip pode ser embutido numa pulseira, num crachá, só não pode ser num objeto metálico. E na sequência você pode distribuir isso como pulseiras para os visitantes, que eles podem encostar no leitor e também fazer a mesma dinâmica de falar que está ali, mandar um e-mail. Qual que é a diferença do RFID? Primeiro porque ele tem 3 tipos, né? Primeiro é o LF, de Low Frequency, então ele vai lá e encosta. E não precisa passar exatamente no feixe de luz, como acontece no código de barra. A segunda frequência é HF, de High Frequency, esse é por proximidade, ou seja, você não precisa mais encostar. Então se você tiver um pórtico, como se fosse aqui nessa TV, eu só de passar aqui na frente e o leitor aqui na TV, ele já reconhece que eu estou ali, então você não precisa passar. É usado muito para segurança, para esse tipo de controle, onde você vai monitorando algum objeto, alguma pessoa ali ao longo de um percurso. E nós temos também o UHF, que não está aqui no slide, mas é um RFID de alta frequência, mais alta que o HF, e ele é usado, por exemplo, no pedágio, no sem parar, para reconhecer a etiqueta que fica ali no carro, a etiqueta RFID, com bastante antecedência, com bastante distância, para ele conseguir abrir a catraca. E aqui temos outra tecnologia de identificação que é o NFC, de Near Field Communication, né? Ele tem tanto leitor quanto chip dentro do celular. Então, se eu estou com um celular e existe um outro em 10 centímetros, eu consigo identificar aquele celular usando essa tecnologia NFC. E o NFC é usado também num produto que se chama Poken, deixamos na seção de extras também da aula. É muito usado para eventos, você recebe um chaveirinho que tem um chip NFC e um leitor NFC. E também funciona para armazenamento de dados. E daí as pessoas no evento encostam esse Poken em alguns locais da parede, que elas gostaram, que elas vão participar, muito próximo do exemplo que eu dei de RFID e de código de barra para evento. Mas a novidade aqui é que como tem o chip e o leitor no mesmo equipamento, você consegue encostar no equipamento de outra pessoa, né? Que o pessoal chama aqui de pokear, eu vou pokear o meu Poken com outro visitante. E você recebe aquela informação depois na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, você pluga o USB e tem todo o histórico do que você gostou no evento, das pessoas que você conheceu. Então é uma tecnologia muito interessante para identificação, para essa interação, para identificar. Agora falando de localização, né? Equipamentos de localização para interação. Mais comum é o GPS, que informa longitude e latitude. Aplicativos como Waze, Google Maps leem esse sensor para conseguir fazer as rotas, a interação ali no aplicativo. E nós temos também uma novidade que são os beacons, ou iBeacons, né, que é o da Apple, e Edgestone, que é uma tecnologia aí similar à multiplataforma da Google. O que é isso? Isso daqui é um beacon, né, este Mote Beacon. Ele é usado para identificação contextual sem GPS. Ele funciona com Bluetooth, BLE, que é o Bluetooth de baixa energia, Low Energy. Ele funciona contextualmente. O que quer dizer isso? Imagina um museu, vou dar um exemplo aqui. Você tem várias obras expostas. Imagina que você tem um beacon atrás de cada obra ou do lado de cada obra. E você tem um aplicativo do museu. Quando você chega perto com o seu Bluetooth ligado, seu celular reconhece aquele beacon mandando sinal e o seu aplicativo abre ali, lógico, tem que estar programado isso no aplicativo, ele abre as informações daquela obra para você.
Então, num supermercado, você olhando seu aplicativo, só de você passar na gôndola, sem entrar na gôndola, você vê as promoções ou o que você gosta daquela gôndola. E isso sem o GPS usando para localização. Por isso são notificações contextuais, né? Para você ter mais comodidade aí, sem precisar ligar seu GPS, que moe a bateria. E aqui tem um alcance também, dependendo de obstáculos, tudo, mas até de 40 metros. Então dá para fazer muita coisa e é uma bateria que dura praticamente mais de um ano. Depois de instalado. Então você tem uma série de vantagens aí a trabalhar com os beacons, mas é algo novo, principalmente aqui no Brasil. E para terminar, nós temos os equipamentos mecatrônicos, né? Os equipamentos que misturam computação, eletrônica e mecânica. Então um exemplo é o seguinte, vamos imaginar que você está desenvolvendo um game, um software, e o cliente pede que você tenha uma sensação no game, que no final do game vem um vento no seu rosto. Então você tem um game 3D, você vai ter que fazer ele 4D, vai ter que anexar uma experiência, uma sensação ali. Como? Você pode fazer um microcontrolador, você pode fazer um programa, carregar num microcontrolador programável, como por exemplo o Arduino, que nós citamos aí nesse curso, nesse módulo. Liga o USB ao Arduino, carrega o programa, liga o Arduino no ventilador e daí o game faz essa comunicação. Ele manda os dados para o microcontrolador e o microcontrolador manda os dados para o ventilador e ativa ele naquela hora-chave. Então isso é um exemplo de fazer um projeto mecatrônico, mas esse exemplo é muito simples. Aqui nós temos um exemplo bem mais avançado, deixamos na seção de extras, que é o goleiro invencível, que você tem alguns sensores na bola, a pessoa vai lá, bate um pênalti de futebol e o goleiro é mecatrônico, né? Uma chapa presa numa base que você consegue rotacionar esquerda, direita, e ele consegue prever aonde o chute vai. E ele faz esse movimento aqui pegando a bola. Tem até o vídeo do Messi desafiando o robô aí. É vencedor e lógico, se você chutar no ângulo vai ser gol, mas é difícil você sempre chutar no ângulo. Mas é todo um exemplo de software junto com mecânica, junto com sensores. E aqui para fechar, um robozinho se chama Double Robotics. Você coloca um tablet aqui, conecta com a parte mecânica via Bluetooth e com qualquer navegador aí com acesso à internet, notebook, num computador ou até de outro dispositivo móvel, você consegue acessar o software e andar com ele. Então você consegue controlar remotamente esse robozinho, vendo o que o robô está vendo pela câmera do tablet, e você também tem a opção de aparecer aqui na tela para interagir com as pessoas ali, com o local. Bom, essa foi uma fase de nível intermediário de absorção, tem bastante novidade, por isso é interessante assistir todos os vídeos ali da seção de extras, que são links de referência, que ajudam a assimilar melhor a tecnologia que nós explicamos aqui. Aqui nós só citamos realmente todos os recursos, não nos aprofundamos em nenhuma. Para quem leu, entendeu, para quem viu, entendeu o vídeo, tem todos esses bônus aqui da fase. Quem não entendeu é só clicar no botão não entendi, deixar sua dúvida lá, já destrava a última fase, independente de não ter entendido, e quando chegar a sua resposta, vem o botão de novo para dar ok, entendi, e você contabilizar esses pontos. E aqui chegamos então na última fase, né? A próxima fase é a última fase desse módulo, que é Recursos Tecnológicos 3, onde nós vamos ver holografia, realidade aumentada, realidade virtual, tecnologias um pouco mais sofisticadas, mais fora da caixa e menos convencionais do que as que mostramos aí na fase anterior e nessa fase. Obrigado pela companhia, pela participação. Eu fico por aqui e até a próxima fase.